coloco no mundo como profissional. Eu me coloco no mundo como país. E é toda a minha versatilidade. Tipo assim, eu não nasci lá com o rótulo. Certidão de nascimento não tá escrito publicitária, né? A gente é pessoa, né? Gente, mas eu tenho esse medo, sabia? De quando eu morrer, se eu morrer por uma morte trágica, aparecer no Jornal Nacional ali escrito Thaís, publicitária, sabe? Olá, tudo bem? Eu sou o Roy Schulemer e você está escutando o podcast sobre design. No episódio dessa semana, eu conversei com a Rede Afeta. A Gabriela, a Thaís e o Jesus falaram bastante sobre diversidade e sobre se sentir bem. Eu aprendi bastante nesse episódio e espero que você aprenda também. Vamos lá? Vamos curtir o episódio? Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Rede Afeta, a Gabriela, o Jesus Lucas e a Thaís Prado. E a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é muito pertinente, cada vez mais, né? E a gente está aqui para conversar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre uma série de assuntos que são importantes e são cada vez mais importantes e a gente precisa aprender bastante sobre isso aí. Bom dia, Gabriela, bom dia, Jesus Lucas, bom dia, Thaís, tudo bom com vocês? Olá, bom dia, Roy. Coisa boa. Bom dia, galera, também que tá ouvindo, né? Isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Boa noite. Tem essa modulação de tempo, né? Questão atemporal, né? De repente até de madrugada, a galera tá aí escutando a gente, né? Vamos lá. Gente, vamos começar com o pé direito. Vou pedir para vocês se apresentarem para a galera, conhecer um pouquinho mais vocês, conhecer vocês enquanto pessoas, que também é importante, né? Conhecer a pessoa da Gabriela, a pessoa do Jesus Lucas, a pessoa da Thaís. E aí a gente começa a falar sobre o assunto do podcast. Vamos lá? Beleza. Pode ir pela ordem alfabética, a gente já se garante, né? Organizadinho, né? Beleza. Então, eu sou a Gabi Neves. Eu tenho, como todos nós aqui, nós temos nos apresentado como realizadores amplos, né? Eu acho legal, inclusive, explicar um pouco do que eu acredito, né? Eu acredito no poder da informação para a gente poder viver uma vida autônoma, uma vida consciente, né? Com as nossas, consciente das nossas capacidades, do nosso impacto na vida, no mundo. E só que eu sei, a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso à informação, né? Então, eu acredito na importância do compartilhar a informação de uma forma democrática. E isso vem, inclusive, de um processo de muito estudo, muita pesquisa, muita escuta, muitas trocas com muitas pessoas que me fizeram olhar para o mundo e perceber o quanto ele é amplo, o quanto existem diversas formas de perceber, de viver. E isso mudou muito a minha forma de ser também, né? Então, hoje, tudo isso que eu juntei um monte de formas de estudos. Então, eu sou formada em publicidade, me especializei em neurociências, hoje eu estou me especializando em Ayurveda. Estudei já várias teorias, teoria U, né, busca comunicação não violenta, várias formas de ampliar minha percepção e também de aprender a lidar melhor com as pessoas, né, e hoje, então, atuo com essa percepção de realizadora ampla de formas diversas também, né, então, uma das formas hoje eu me identifico como uma neurocomunicadora, porque eu não sou neurocientista, eu sou da comunicação, mas eu trago essa visão, né, da neurociências para isso. Sou uma das co-idealizadoras da Rede Afeta, que a gente vai conversar um pouco mais, e também tenho uma missão pessoal de democratizar a informação sobre o impacto da alimentação na nossa vida, na nossa mente. E aí eu tenho também esse projeto que também é colaborativo, uma plataforma colaborativa de inteligência e pesquisa sobre alimentação chamada Bom de Verde. E aí lá eu atuo mais como pesquisadora e conectora para tentar trazer informação também desse lugar que é algo muito importante. Então, é aquela coisa de dificuldade de falar uma coisa só que a gente porque na verdade a gente, né, nós somos várias coisas, né?
Então, essa sou eu, assim, essa realizadora ampla, neurocomunicadora alimentar e que tenta espalhar o afeto por aí. Basicamente isso. Que legal. Então, por ordem alfabética sou eu, né? Eu sou Jesus Lucas, um ser humaninho aí que ama arte e que caiu no design de paraquedas na vida, me levou para o design. E eu misturei um pouco do conhecimento da subjetividade artística com as técnicas de design, formado em design de programação visual, com especialização em UX design, design de experiência. Trabalhei nos últimos anos em empresas de tecnologia, como Customer Experience, e fazendo facilitação das dinâmicas dos processos de desenvolvimento de software dentro dessas empresas de tecnologia. E me encontrei nestes cenários em que eu sentia a falta de um elemento específico que não via muito presente no cenário, nos ambientes corporativos de maneira geral. E também trabalho com outras redes, trabalho junto hoje em dia com os projetos do Mídia Ninja e Design Ativista, e outras redes como Subverta e Mutirão do Bem Viver, fazendo a parte de facilitação das dinâmicas e dos processos internos dessas redes. Até que numa desses encontros em que eu estava facilitando alguns processos para uma ONG que estava nascendo, eu conheci Gabriela, que acabou de falar com vocês, Gabriela Neves. E começamos a conversar um pouco sobre esse fator que era ausente nesses cenários. E logo em seguida conheci Thaís e assim me tornei também um dos idealizadores da Rede Afeta, que logo vocês vão conhecer um pouquinho também. Legal, Jesus. E aí agora é Thaís. Agora sou eu, gente. Bom, meu nome é Thaís. Acho que eles já contaram um pouquinho de como que a gente se conheceu. A Gabi eu conheci um pouquinho antes, num dos trabalhos que a gente fazia dentro de uma consultoria de impacto, que trabalhava, enfim, feminismo e as diferentes interseccionalidades para a comunicação. E dentro das empresas também a gente começou um trabalho muito legal de cultura organizacional lá, de trabalhar a questão da diversidade dentro da cultura das empresas, a fazer pesquisa em cima disso. Foi onde a gente se encontrou bastante como propósito, como desafio, porque é um grande desafio, e trabalhando juntas muito bem, e foi muito bom. Eu sou formada em comunicação também, insatisfeita com o mercado publicitário, nada do que eu esperava. Fui trabalhar em consultorias, buscar inovação, buscar impacto mesmo, buscar trabalhar em lugares menores e ambientes menos violentos. Descobri que sim, são, porém, né? Sempre aquele porém, que acho que é em cima desse porém que a gente quer construir alguma coisa mais legal e que a gente se encontrou buscando uma alternativa de jeito de trabalhar, com afeto, enfim, buscando criar pra gente um ambiente melhor para poder também trazer esse ambiente para as pessoas. Eu tenho uma pós em sociopsicologia também me considero uma realizadora ampla, como a Gabi falou, é exatamente isso. Eu sou formada em maquiagem, eu fiz faculdade de filosofia, parei, enfim. Se for fazer a conta, tem uns snapshots da minha vida que eu tô fazendo umas 4 coisas completamente aleatórias, assim. Realmente é até engraçado, é difícil explicar para as pessoas, mas eu por muito tempo questionei o valor disso, né? Para mim era, nossa, mas eu não sou especialista em nada. O que eu faço com essa informação, né? Como que eu vou me colocar no mercado se eu não tenho uma pós que tem a ver com o que eu faço? Porque parecia que cada vez mais eu estava ampliando, eu não estava escolhendo um caminho. Só que essa era a minha escolha, e isso chegou um momento que eu descobri. Eu falei, sim, eu sou tudo isso, e tudo isso é muito legal. São as pessoas que eu gosto de conversar, são as pessoas que falam sobre um monte de coisa. Na faculdade de filosofia foi a primeira sensação que eu tive sobre isso, assim, porque todo mundo só falava sobre filosofia. E eu vejo Big Brother, assim. Então, sabe, tipo, sem limites no que eu consumo, é muita coisa. E com um olhar crítico que seja ou não, sabe? E aí não podia falar sobre essas coisas com essas pessoas. Eu falei, gente, que povo chato.
E agora eu encontro pessoas que eu posso falar sobre o que for e que buscam também aprender sobre outras coisas. Eu gosto mais dessas pessoas e isso me ajudou a gostar mais de mim também, assim, como profissional, a me colocar e tal. Eu acho que foi nesse momento agora que a gente se encontrou e que a gente idealizou juntos a Rede Afeta. Gente, que demais. Eu fico bem feliz de escutar isso porque eu também gosto de várias coisas e vou dizer que esse sentimento de estar perdido já passou por mim várias vezes. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Meu, será que eu não tinha que me especializar em tal coisa? Porque eu adoro tecnologia, mas eu adoro trabalho manual, que não tem nada de tecnologia, e eu gosto de design, mas eu gosto de coisas nada a ver também, sabe? Eu acho isso, eu fico mais feliz que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Tipo, vamos começar aqui então com o pé alto já, galera. O que a rede afeta? Gabi? Aquela assim, né? Já vai na ordem alfabética. Vai na ordem alfabética. Pessoal, pode Então, todo mundo A falar gente junto. vai complementando, Não, então, a rede, Vai. ela surge, acho que a gente tem que explicar, então, a rede, como a Thaís colocou, como o Jesus falou, a gente vem observando o mercado há um tempo, né, de dentro do mercado, né, mas com esse olhar meio de outsider, né, a gente tá lá, mas a gente sempre se questionou. E aí, quando a gente começou, se uniu para sentar e trocar de uma forma até mais orgânica, não havia uma intenção, a gente começou a discutir sobre essa questão de perceber que os ambientes que existem, os formatos que existem, a gente não estava se identificando. A gente não considerando, inclusive, que o nosso tempo, o nosso conhecimento é um recurso que a gente também investe, né, e que a gente tem um retorno financeiro em cima disso, a gente estava pensando muito, mas o que eu quero investir, onde eu quero estar, né, e aí a gente começou a olhar para os formatos que existiam, que a gente já trabalhava, ou que a gente já estava de alguma forma próximo, né, e como o Jesus falou, a gente se encontrou em uma rede, eu também participo de outras redes, e a gente começou a ver esse formato de rede que ele permite uma organicidade, uma flexibilidade de trocas, né? E é um lugar que o formato de rede pressupõe autonomia, pressupõe ambientes no qual as pessoas elas possam colaborar, né? Trazendo inclusive o que cada uma pode trazer, né? Então a gente começou a perceber que a gente queria trabalhar em formatos que permitissem que a gente fosse autônomo, porque a gente é realizador amplo, né? Então a gente não é só um ponto da rede, a gente também atua em outros lugares, de várias formas, então a gente queria poder se unir, né? E a rede é uma forma da gente poder se unir, trazer as nossas forças e trabalhar com projetos grandes, iniciativas que sozinhas, né, a gente talvez não faria, né? Então a gente começou a perceber essa força da união. Então o primeiro ponto para trabalhar é essa questão da rede em si. Então esse foi um momento que a gente se percebeu em rede, né? Acho que reconhecer também que o nosso saber ele era né? A gente somos realizadores amplos e buscamos saber sobre muita coisa, mas a nossa experiência é como cada uma, como a gente está no mundo, né? E a gente queria e acredita na colaboração de diferentes experiências, de diferentes formações, de nenhuma formação, de simplesmente o seu ponto de vista no mundo, como que você experiencia essa vida. Exato. E como isso a gente não enxerga nos processos de design, a gente não enxerga enfim, nas trocas que a gente vê, a gente está sempre vendo essas escolhas separando, né? Não juntando essas pessoas. E, mas você tem MBA em quê? Tipo, na vida, em lavar louça, bem pra caramba. Então tá, vamos contar como é que é isso, sabe? Chega mais, vamos colaborar e criar juntos. A gente sentia muita falta desse processo de colaboração que considerasse as pessoas nas suas diversas formas de existir, e não só o publicitário, o médico, não sei, essas personas, né? Tipo, esses diplomas, né? Esses selos, diplomas. Né? E tem também um ponto... Desculpa, E aí vem uma coisa muito interessante, que é, por exemplo,
e chegar no termo realizadores amplos, né, é passar por um processo de desbloquear vários padrões de pensamento que a gente sustenta por muito tempo. Por exemplo, eu sou cantor e compositor, né? A maioria das pessoas me conhecem dentro desse lugar, porque publicamente eu preciso sustentar a imagem de cantor e compositor para que este negócio, né, esta parte de mim consiga evoluir e ser autossustentável. Só que ao mesmo tempo, do outro lado, tem esse Jesus Lucas em que trabalha com design, faz facilitação, trabalha com experiências, projetando experiência para as pessoas em ambientes virtuais e reais. E aí chegamos nessa fala, né, junto das meninas, em que todas as pessoas têm do design centrado no ser humano, né? Aí aonde a gente entra no design, porque toda a nossa metodologia de trabalho considera o ser humano. Então, isso que as meninas estão trazendo é muito dessa realidade de saber que cada ser humano tem acesso a uma informação empírica que só ele tem. E cada fala dessas é muito rica para nós nos nossos processos, de maneira geral. Exato. E tudo isso a gente começou a discutir sobre... tem um ponto que é o futuro desejável, né? A gente estava questionando, a gente não consegue se enxergar nesse lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar fora, né? A gente vai se excluir? O que a gente faz? Então, a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo agora, nesse presente, né? Com as ferramentas que a gente tem, com a visão que a gente tem, para a gente colaborar na construção de um futuro desejável, né? De um mercado de trabalho mais humanizado, de um mercado de trabalho mais consciente, né? De um mercado de trabalho que consegue ouvir as pessoas, incluir as pessoas e que valorize saberes e conhecimentos que não estão dentro dos epicentros culturais, capitais, né? Porque a gente precisa falar, a gente entende que tudo é feito de pessoas, as empresas são feitas de pessoas, a comunicação é feita de pessoas para pessoas, né? Então a gente tem os meios que podem ser os digitais, os presenciais, a gente pode usar as ferramentas que podem ser as tecnológicas ou as mais ancestrais, inclusive, né? Até você falou assim, eu queria fazer marcenaria e tecnologia. Para mim, marcenaria é uma tecnologia, né? Ela não é a tecnologia, digamos, a de ponta, mas ela é uma forma de tecnologia. A gente sobreviveu muito tempo com ela, né? Gente, então, nós não somos profissionais, né? Assim, nós somos pessoas. A gente é tanta coisa, a gente pode ser tanta coisa. E os nossos encaixes, nossos aprendizados são aprendizados que são nossos, que fazem nós sermos pessoas melhores, a gente conversar melhor, a gente trocar melhor, a gente ter mais empatia. É isso, eu não me coloco no mundo como profissional. Eu me coloco no mundo como país, e é toda a minha versatilidade. Tipo assim, eu não nasci lá com o rótulo. Mas certidão de nascimento não tá escrito publicitária, né? A gente é pessoa, né? Gente, mas eu tenho esse medo, sabia? De quando eu morrer, se eu morrer por uma morte trágica, aparecer no Jornal Nacional ali escrito Thaís, publicitária, sabe? Cara, precisa colocar. Porque são rótulos que não abarcam, né, a gente, na verdade limita a gente, né, e é muito limitador, é tudo muito absolutista, né, a gente então tem as descrições, se não vão falar da gente pelo nosso profissional, vão falar pelas descrições, então a Gabriela é uma mulher negra que faz tal coisa, né? Então, sempre uns rótulos, assim, né? E óbvio, a gente não tá aqui falando de ser, tipo, ter cegueiras. A gente tem que reconhecer e com certeza, valorizar as diferenças de cada um, né? E aí entra um ponto que eu acho bem importante também falar, que é a partir dessa visão de futuro desejável, se escolher ser uma rede e não colocar como empresa ou qualquer outra coisa, também tem uma questão de pensar na economia também, nas novas economias, numa visão regenerativa, numa visão de economia que é compartilhada, uma economia criativa,
né? Uma economia que identifica e reconhece outros recursos de troca que não são apenas os monetários, né? Então a gente está falando, por isso que a gente tem que falar primeiro sobre a rede, para depois a gente falar do afeta, porque isso tudo, na verdade, é o terreno que justifica a gente trazer o afeto para dentro dessa conversa, né? E é desafiador, assim, a gente cada vez mais que a gente conversa com pessoas e troca, a gente entende onde a gente está se metendo, assim, né? E isso é bem importante também, né? Nós não sabemos de tudo, nós só estamos com a disposição e a intenção de fazer algo novo, porque ou era isso, ou era a gente voltar para um contexto que basicamente a gente já não acreditava mais. E o quanto isso também machuca a gente, né? A gente começou a olhar um pouco para isso, eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Eu vou voltar para aquele lugar que eu não acredito, eu não me encaixo mais ali, sabe? Então, para onde eu vou, né? Então, foi um lugar também dessa questão de se perceber meio solto, assim, falar, gente, é isso, a gente vamos se unir, né? E que a união faz a força, né? Tem uma questão, né, que nós somos 3 pessoas completamente diferentes e semelhantes ao mesmo tempo, cada um com uma personalidade e um jeito de pensar muito específico. A Thaís tem uma capacidade de organização de informações e ela faz um storytelling na cabeça dela de um jeito muito rápido e ela só sai falando. A Gabi tem toda essa tem todo um jeito delicado de costurar as falas dela. E eu já sou o olhar apaixonado pelo ser humano, essa coisa mais... E a gente se completa muito nesse sentido. E é até interessante falar sobre isso, porque eu acredito que quem vai estar ouvindo pode, de repente, despertar outros gatilhos de ideias, outros insights, que é sobre se reconhecer na diversidade, sabe? E entender que ela é presente e que ela é transversal a tudo que a gente faz. Então, tipo, eu sou uma pessoa trans não binária, Gabi é uma mulher negra, cis, hétera, e já a Thaís, uma mulher branca, já cada um de um lugar de existência que traz muita riqueza nas nossas trocas. E isso também é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque nós trabalhamos a diversidade de maneira transversal em tudo que a gente faz. Então, essa é uma outra característica da Rede Afeta, que é uma característica que nós sentimos falta nos ambientes em que a gente viveu. Então, e que é uma coisa que a gente não quer reproduzir, continuar reproduzindo, mas de fato, ofereceu uma nova possibilidade de formas de trabalhar, considerando as pessoas. Então, nós somos facilitadores de trocas. A gente monta os projetos de acordo com a necessidade daquele projeto, com os profissionais que estão na nossa rede. Então, existe esse lado humano e esse lado humano que eu falo que é das nossas diversidades, e esse lado tático que só é possível por conta dessa diversidade de pensamentos, dessa diversidade de conhecimentos, dessas áreas variadas de conhecimento. Então, nós somos 3 apaixonados por metodologias também, então a gente adora costurar e para cada projeto pensar em como que a gente vai adaptar a metodologia que a gente tem, pôr uma em cima da outra, fazer uma... É sempre a parte divertida, assim, que a gente tem juntos, é muito de olhar para essas metodologias, como que a gente afeta as pessoas, né? E aí, o que a gente vai fazer, quais são as ferramentas que a gente teve Vou compartilhar com o Roy a nossa experiência. Essa semana nós tivemos uma roda de mulheres do Brasil inteiro e até uma pessoa que é do Brasil, uma mulher do Brasil, só que está na França, para falar a respeito de uma troca que a gente está criando entre uma empresa que quer fazer uma campanha para um público
com um fim específico, e a gente traz as pessoas para esse meio, aí trazendo um pouco da metodologia do design centrado no humano e do design participativo, né? Já dentro de um outro lugar, e eu acho que é isso que é muito incrível para mim, especificamente, porque a gente trabalha isso dentro de desenvolvimento de software, e eu trabalhei isso só dentro desse lugar por muito tempo. E aí agora a gente traz essa metodologia, esse conhecimento para um outro lugar onde as meninas já habitam muito mais tempo do que eu, que é o lugar da comunicação e das estratégias de comunicação. E foi muito rica essa troca, porque a nossa cabeça literalmente explode de alegria e de riqueza de conhecimento, quando todas essas mulheres de vários lugares, de vários corpos, de várias regiões do país, cada uma traz a sua perspectiva a respeito de um objeto de estudo, que a gente fica assim, gente, olha isso, que maravilhoso. E eu acho que trazer essas pessoas para dentro e saber que nós só existimos porque elas existem, porque é aí onde está a riqueza do nosso trabalho, é na diversidade do olhar das pessoas sobre um determinado cenário, um determinado objeto de estudo, né? E tem sido muito interessante essa parte lúdica, né? Que a gente fala assim, chegou o momento. Esse é o momento esse é o nosso momento, o momento de demonstrar afeto, o momento de conectar com as pessoas, o momento de reconhecer as riquezas dessas trocas e de perceber que essa diversidade de conhecimento de vários lugares, de várias realidades, que enriquece o nosso trabalho e que faz com que a gente possa viver num lugar de trabalho onde diversos podem estar, sem esse medo que a gente vive em ser diverso no mundo em que não entende a diversidade, sabe? E não aceita. E eu acho que é válido, aí a gente faz o gancho, então, do afeta, né? O afeta vem exatamente de uma metodologia que a gente começou a construir, que é a metodologia do afeto, que ela é a nossa base de trabalho. E ela tem esse nome, né, porque principalmente nessas viagens, nesses processos, Thaís, e a gente passou um bom tempo pesquisando sobre diversidade em ambientes corporativos e aplicando também esses estudos, né, em alguns ambientes. O que a gente percebia era uma relação de uma desumanização dos ambientes de trabalho, né? Então, as trocas muito pautadas em trocas mecânicas, acadêmicas, né? Políticas e uma dificuldade, inclusive, na troca, na comunicação, porque as pessoas elas estavam mais preocupadas em, na verdade, seguir um protocolo de como se portar, de como se comunicar, para não ser julgada, para de alguma forma não cair em algum questionamento, para não, às vezes, errar e ser julgado pelo erro. Então tinha sempre essa sensação, a gente chegava, as pessoas, eram questões físicas, né? As pessoas já vinham com os braços cruzados, assim, tensas, você via a pessoa tensa, assim, você ia conversar com ela, falava, como é que você tá? A pessoa, tipo, tô bem, e você fala, meu Deus, ela tá nervosa, né? E aí, com o trabalho que a gente tinha de comunicação não violenta, da própria consciência aqui, né, psicologia, psicanálise, neurociência, a gente sabia que a gente tinha que primeiro fazer quase uma pacificação daquela pessoa, né? Então a gente chegava falando, então calma, né? Quem é você? Vamos conversar, vamos dar uma respirada. Então teve umas reuniões que a gente levou o processo de respiração para que as pessoas se centrassem. E foi uma sensação, eu observava assim, como as pessoas ficaram tensas pela respiração. E aí, no final, falaram, nossa, quando você trouxe a terapia para essa conversa, eu já fiquei nervosa. Eu falei, gente, tipo, as pessoas não conseguem se entender como humanas dentro desse lugar, né? E não é humanas no sentido de humanas biológicas, exato, mas no sentido de ser humana mesmo, de trazer todas
todas as suas camadas para dentro desse lugar. Existe esse discurso do eu entro no meu trabalho, deixo meu coração na gaveta, eu entro no meu trabalho e todos os meus problemas estão para fora, e na verdade a gente não deixa nada de fora, a gente é integral, né? E quando alguém pede para a gente deixar uma parte nossa para fora, na verdade está pedindo para a gente vir pela metade, né? Então a gente percebeu que a gente tinha um trabalho para poder fazer qualquer trabalho de comunicação estratégico, desde o branding até um trabalho mais específico sobre diversidade. A gente tinha que preparar o terreno para a conversa acontecer, né? Então, a metodologia do afeto, ela trabalha muito partindo dessa visão sistêmica, né? De que onde essa pessoa está inserida, como é que a gente conversa, qual é a melhor forma de conversar, de que maneira que essa conversa deve ser colocada para que as pessoas não se sintam mais vulneráveis, mais desconfortáveis, e aí a gente atua de uma forma estratégica, né? Sempre com essa visão, a gente fala muito de mapear os pontos de acupuntura, né? Entender onde a gente começa essa conversa, onde vai reverberar de uma forma mais intensa, né? Os pontos de alavanca, né? Onde a gente toca e o negócio vai mais rápido. E entendendo que o afeto, nesse caso, ele não é tangível. Ele não é sobre eu trago o afeto, abro uma caixa e falo afeto para todo mundo, né? Mas é sobre trazer esse fator, né, para a gente construir ambientes de aprendizagem, ambientes de troca, no qual as pessoas estão confortáveis em ser elas mesmas. E elas estão abertas também para ouvir as outras pessoas. E aí, a partir disso, que a gente entende que surgem os processos de inovação e colaboração, né? Na verdade, de colaboração que leva para a inovação, né? Porque isso que eu estava pensando. A gente tem esse nosso como, que a Gabi explicou maravilhosamente bem, ele é muito o nosso diferencial, assim, é onde a gente vê o valor do que a gente entrega de verdade, assim. Mas as nossas entregas, elas são entregas de mercado, no geral, né? Isso, a gente faz também uma consultoria de inovação, impacto. A gente busca trazer o impacto social para tanto no nosso método quanto em alguns fins, mas também a gente facilita muitos processos, a nossa ideia ainda está próximo da comunicação, de certa forma também, e da cultura organizacional, que é um lugar onde a gente vê dois grandes potenciais de transformação. A gente também está tentando buscar como que a rede pode se colocar no mundo, né? O que ela pode oferecer de volta, além do nosso método, mas o que a gente pode, como rede, trazer para as pessoas que fazem parte dela, ou querem fazer, ou que não fazem, mas estão se colocando também como consultores independentes. O fato da nossa metodologia ser aberta, a gente quer colocá-la à disposição, a gente quer que essa troca exista em vários pontos de contato, a gente pensa em grupos de estudo, a gente pensa em momentos de troca dos mais variados possíveis. A gente está montando muito dessa estrutura ainda, mas a gente quer essa fluidez, a gente quer essas inúmeras possibilidades de troca, a gente quer colocar a rede dessa forma, assim, desde a metodologia até todo o nosso conhecimento, até as pessoas que vão vir trabalhar com a gente, né? A gente trabalhar com elas. Então. Tem uma coisa que eu acho interessante nisso, tá? É sobre nós tivemos uma conversa e enxergamos todas as metodologias, a maioria das metodologias que nós conhecemos, elas dão liberdade elas são fechadas, na verdade. A maioria delas são metodologias fechadas, que você tem que executar cada um dos passos de acordo com a instrução do método. E a ideia, a nossa metodologia, nós consideramos ela aberta e orgânica, porque ela se transforma. A cada encontro, a cada novo trabalho, a cada nova experiência que nós desenvolvemos, a gente percebe que existem ferramentas novas, que existem antigas ferramentas que já não funcionam para aquele tipo de trabalho, e a gente tem organizado essas informações a fim também de deixar disponível para as pessoas da nossa rede, porque a ideia é exatamente poder dar início. A gente é o início de um novo lugar de mercado, de trabalho que nós acreditamos, que é esse lugar onde você é considerado por inteiro e não apenas pelas suas partes. E aí falar sobre a metodologia aberta
e orgânica é também trazer um pouquinho do que a Thaís falou ainda há pouco, né? Que nós estamos nos aprendendo e, ao mesmo tempo, ensinando e esse ciclo se sustenta. Nós aprendemos, nós ensinamos, o que nós ensinamos nós passamos para frente e o que é passado para frente toma reverbera em outros projetos e a gente fica felizíssimo por isso, sabe? Então, acho que tem valor, isso um né? pouquinho. A compreensão de rede olhando para a nossa metodologia e também para essa compreensão de que nós somos diferentes, não tem como a gente se fechar, né? E a gente entende que o valor da metodologia está no uso, né? A informação, ela precisa ser utilizada, ela precisa rodar, né, para que a gente tenha valor, né? Tipo, a gente pegar a lógica do dinheiro, né? Se a gente tiver uma nota de R$10 que só tem um estabelecimento que acessa, você não tem esse valor compartilhado, você tem um valor que está muito segregado a um certo lugar, né? E para a gente, a metodologia, que é o nosso maior valor, precisa circular para continuar tendo valor, né? A gente precisa validar, a gente precisa aplicar, porque partindo dessa ideia de economia compartilhada mesmo, né? Então, se eu não tiver esse valor circulando, de uma certa forma eu não tenho ele vivo, né? Então, eu não tenho como, tipo, garantir que essa metodologia se aplica realmente a várias possibilidades. Ela é diversa no sentido de ser ampla, aberta mesmo? Não sei, porque nós 3 testamos em 5 clientes que são nossos. Então, tipo, não tem validade necessariamente, né? No sentido de se aplicar a várias situações. Então, a gente entende a nossa metodologia como um framework mesmo, né? Essa coisa meio... É ali a coisinha que a gente coloca em volta, mas aí a gente tem os passos que a gente sabe que são os nossos passos que ajudam a gente a manter a nossa lógica, a nossa visão. Mas aí, se a gente quiser preencher isso, de repente, com uma metodologia nova, a gente vê. Então, e a gente se enxerga, e acho que tem um pouco, né, dessa visão também da gente achar a nossa metodologia flexível, a gente também não consegue ver as outras de uma forma também tão absoluta. Então, é desse lugar também que a gente consegue subverter aplicações lógicas. Então, para mim não faz sentido algum todo esse conceito de design participativo estar apenas em desenvolvimento de aplicativos, né? Se pessoas também consomem comerciais, produtos e todas as outras coisas que a gente também trabalha, né? Se a gente não faz sentido, a gente pode na verdade nesse lugar de compartilhar, da gente olhar e falar, nossa, isso aqui cabe aqui e eu não preciso ser a master degree daquela metodologia para pegar. Nossa, esse ponto aqui é interessante, eu vou usar. Então, teoria U, que eu estudo há muito tempo, é uma teoria totalmente plasticada para pensar em liderança e economia e que faz parte da nossa metodologia e que e eu converso com a galera da teoria U e falo, nossa, mas eu nunca pensei em aplicar dessa forma porque, é tudo muito passo a passo. Mas tá funcionando, gente, ó, como é que tá rolando, sabe? E para mim é isso, é teste, acerto e erro, e acho que tem esse lugar que a gente criou, a coisa que eu mais sinto confortável, é que a gente se sente confortável em errar também. Eu acho que tem esse lugar também muito importante, abrir esse espaço, porque a gente estar consciente também dos riscos que a gente corre, a gente compartilha, a gente pensa, mas a gente também se permitir errar, né? Se permitir também se reconstruir em cima disso, né? Buscar dentro desse processo de criar um ambiente seguro, o erro virar um aprendizado, né? O erro ser o lugar que a gente usa para a gente se repensar e se reorganizar, né? E aí, quando os outros, digamos, pontos da rede são autônomos, estão também bem integrados e bem resolvidos, né? Você tem a rede dando suporte também para te levantar, né? Então, é aquele momento que você erra e não é o outro apontando, você errou! Ou então que a gente via muito nos ambientes, tipo, vamos descobrir quem foi o errado. E aí, assim, gente, que perda de tempo, se aconteceu alguma coisa que deu errado,
observa o que deu errado, o que dá para melhorar e o que a gente aprendeu. E não ficar, vamos lá, vamos caçar quem é que tá fazendo errado. Tipo, essa configuração de mente, para não ficar usando toda hora os termos em inglês, né? O mindset de competitividade, né? Esse pensamento da escassez, né? Do se eu errar, eu perco o meu espaço. Eu tenho que ser sempre o primeiro em tudo, porque eu preciso dominar, né? Eu preciso saber de tudo. Eu não posso dar uma escorregada. Eu não posso me conectar com outras pessoas. Eu não posso compartilhar o que eu sei, porque aí alguém vai me roubar. Então, é sempre desse pensamento de que me falta, né? E que eu preciso, na verdade, estar, tipo, completamente blindado, né? Eu vejo esse processo quase como aquelas pessoas no castelo, cheia de um monte de bomba, um monte de coisa, assim, tipo, não chega aqui, sabe? E aí, como é que a gente vai trocar nesse lugar? Como é que eu vou me sentir? Por mais que a gente, o afeto não seja tangível, né? A gente percebe os lugares que não tem afeto. Né? Por mais que não seja essa coisa tão óbvia, quando a gente entra em um lugar que ele é tenso, você já automaticamente... Eu sentia isso, eu chegava em alguns lugares, assim, que eu via meu corpo enrijecendo já, tipo, eu vou ficar dura que nem ele, sabe? Tipo, ou que já percebiam que a gente não era de lá exatamente porque a nossa expressão corporal, nosso jeito de existir era muito diferente do outro. Então olhavam pra gente do tipo, olha aqueles extraterrestres ali dentro, né? Então, é um pouco desse lugar. Então, tem um lugar também do afeto nesse contexto de pensar o futuro desejável, que é de como é que, de alguma forma, a gente colabora dentro desses ambientes corporativos, desses lugares, para também trazer e preparar esse lugar para receber pessoas diferentes, que talvez não se compreendam que nem a gente, mas que querem colaborar com mudanças e que, no final, não se sentem confortáveis, não enxergam as brechas ali dentro, né? E que às vezes se sentem mal por serem elas mesmas, porque elas nem conseguem questionar que na verdade é uma estrutura que não sabe acolher, né? Então a gente também pensa nisso, né? Como é que a gente, se retirando de uma certa forma e sendo diferente, colabora também para a construção desses ambientes que ainda permanecem, né? Porque a gente também pensa nisso, são pessoas ali também, Sim. né? Tem essa questão que a Gabi trouxe, é muito interessante relembrar os trabalhos que nós temos feito. E quando a gente fala que não tem tangibilidade o afeto de uma maneira quantitativa, né? Mas a gente tem feedbacks das pessoas que participam dos processos, né? Das próprias empresas que estão enrijecidas nesses modelos, que trazem os feedbacks de, tipo, poder pela primeira vez fazer uma pergunta que sempre teve dúvida e nunca se sentiu à vontade para perguntar, porque sentia que se perguntasse poderia ser violento e poderia ser mal visto e poderia ser julgado, e então o medo prevalece, né? E a primeira coisa que eu acho que a Gabi fala até um pouco melhor disso do que eu, aí com seus conhecimentos da cabeça humana e de como ela funciona esse cérebro, mas quando a gente está com medo, a gente se fecha, a gente fica na defensiva, nós não estamos abertos a escutar, nós estamos abertos a procurar a porta de saída. Então, todo momento em que você puder fugir daquele lugar, você vai fugir, você se sente encurralado, as pessoas se sentem encurraladas em alguns processos, principalmente quando eles falam de diversidade. E onde que nasce a criatividade dentro desse encurralada toda, né? Como que flui? Como é que eu consigo me colocar? Eu acho que minha opinião vai valer a pena, vai construir alguma coisa, se eu tô sendo limada o tempo inteiro, polida o tempo inteiro, moldada. Ou como que eu vou colocar um ponto diferente, né? Se todo mundo que fala alguma coisa diferente, na verdade, é quase como punido, né? Então, né, você tem certeza que está falando, né? Pô, mas né, tá todo mundo falando isso, porque você está querendo ir para o outro lado, né? Então, tem que ter muita coragem, na real, para você conseguir ser você mesmo nesses ambientes, assim, né? E se manter, né, presente, essência ali dentro, né? A gente, inclusive, dentro desses pensamentos de como a gente entrega isso para o mundo, a gente começou a pensar em formas diferentes. E a gente até está com um projeto também paralelo ao que seria a consultoria,
que é exatamente sobre falar sobre os saberes plurais, sobre saberes periféricos, né? E a importância da gente entender o valor desses saberes, né? E o quanto eles precisam ser valorizados, preservados, acolhidos nesses ambientes que abrem espaço para querem a diversidade, mas não conseguem entender que não é só uma diversidade fenotípica, né? Não é só você chamar a pessoa porque ela tem uma diversidade, porque ela se desenvolveu em uma região, uma questão mais de localidade, né? A gente também tem que entender que isso faz com que você perceba o mundo, exista no mundo, pense o mundo de formas diferentes e que busque soluções diferentes. Não é romântico, às vezes, você cria processos de sobrevivência dentro de contextos que são periféricos, né? Saindo dos epicentros, né? Do saber, epicêntricos do capital, epicêntricos culturais. Então, você tem que sobreviver, resistir a esse contexto, né? E aí, tem pessoas que sobrevivem e conseguem acessar esses lugares, né? E aí você chega lá e você pensa, bom, agora eu estou aqui no centro da situação, a minha ideia vai ser ouvida, eu vou conseguir mudar, vou trazer alguma mudança, e de repente, não, né? De repente, olha, legal, você é diferente, né? É a única coisa que reafirmam, né? Mas não é um lugar de reafirmar você é diferente de uma forma positiva. É só para te lembrar que você é diferente. E você não né? tá ali, que você não é igual às pessoas ali, que aquele Exato. contexto não te cabe. Não, e aí você fica, poxa, sabe? Como é que a gente. Como é que eu existo dentro disso, sabe? Como é que eu faço isso? Então, e aí eu acho muito legal que Jesus trouxe sobre os processos que a gente está recebendo o retorno, porque a gente tem inclusive trazido muito. A gente não está aqui para conscientizar, né? É uma coisa bem importante da nossa visão sobre diversidade. Diversidade não é algo que é para não é um produto, não é para mercantilizar. Você não captura a diversidade, nem um Pokémon, fala, vem diversidade e põe a diversidade para dentro, sabe? A diversidade, ela é atitude, a diversidade é sobre ser, é sobre existir, né? É sobre o modo de fazer, né? Então, é sobre quando a gente fala de trabalhar com diversidade, a gente fala, para nós aqui, é sobre preparar o terreno para que as coisas possam fluir, respeitando as diversidades das pessoas, né? Acolhendo as pessoas, né? Tem uma coisa que aconteceu nessa semana, uma fala específica de uma pessoa maravilhosa que participou de um grupo de fala, que ela trouxe a seguinte frase, Roy, e pra mim foi tipo, ai meu Deus, meu coração. Porque foi muito, muito forte pra mim. Porque ela falou o seguinte, eu tenho preparado os meus filhos para o mundo, mas o mundo não está preparado para os meus filhos. E ela falou isso dentro do contexto de que ela fala para os filhos delas sobre diversidade de uma forma tranquila dentro da casa dela. E sobre eles serem quem são, só que ao mesmo tempo ela olha para o mundo e vê que o mundo não está preparado para recebê-los e que o mundo é violento com esses que decidem aceitar a sua individualidade, a sua própria diversidade. E eu acho que bateu muito forte no meu coração essa fala, porque eu entendo muito a Rede Afeta como o início desse lugar, desse mundo que a gente pode preparar para esses próximos. Porque, de fato, o que a gente vive, o que eu particularmente trazendo como uma pessoa que tem as características que tenho, o que eu vivi dentro de ambientes corporativos, eu não desejo para nenhum outro ser humano. Então, eu acho que é desse lugar a gente identifica uma necessidade que é real, que não é um mercado, mas é uma necessidade do ser, de poder viver e trabalhar sendo quem é, sem necessidade de ir para outro lugar ou ter que se moldar de alguma forma. Então, nós trazemos essa questão que nós estamos
iniciando, a gente tem muita coisa para aprender. O nosso lugar dentro do mercado, né, é um lugar subversivo mesmo, porque vai de encontro com muitos dos pilares do mercado, né? E quando a gente fala de inovação, a gente está trazendo a inovação exatamente nesse ponto, no ponto de pensar um outro mercado. Esse não funciona para benefício das pessoas. Isso funciona para benefício de pessoas específicas em lugares específicos, com títulos específicos. Então, o nosso olhar de fora, como profissionais, é entender que existe uma responsabilidade da rede. E a responsabilidade da rede para com a sociedade, não só para com os nossos bolsos, e não só para com nosso negócio, mas sim saber que nós estamos contribuindo para que os filhos dessa pessoa maravilhosa que falou com a gente possam ter um lugar menos violento e possam ser e trabalhar em suas diversas formas de trabalhar, de gerar valor, de contribuir com a sociedade, consigo mesmo, com o seu meio, em lugares seguros que considerem esse ser humano, assim. Então, assim, a gente tem toda uma metodologia que amarra tudo isso, mas nós acreditamos que o fim é iniciar. O fim não é finalizar, o fim mas é construir um novo lugar, né, de trabalho. Parece bem utópico por enquanto, né? Mas a gente acredita muito nisso e a gente acho que o lugar afeta também, é um lugar de teste para entender como funcionaria essa situação, né? Como que esse mundo que hoje parece utópico, que as pessoas nesse mercado aqui não valorizam esse tipo de coisa, como que a gente pode valorizar e fazer isso funcionar e também servir de exemplo, sabe? Olha, a gente trabalha assim, funciona, é bom, olha a qualidade do nosso trabalho. Olha como vocês também podem trabalhar, então olha não só entregar isso, clientes. mas é isso, não só entregar, mas também tentar ser um modelo nesse sentido, né? Em construção Exato. sempre, mas... É uma possibilidade, né? A gente quer exercitar uma outra possibilidade, porque a gente não dá para compreender a diversidade, tem a ver com isso, né? A gente precisa de multicentros, a gente precisa parar de pensar nas coisas de uma forma única, né? E a gente é tão formatado a pensar dessa maneira que mesmo, assim, muitas pessoas que a gente troca, e eu tenho trocado, estão infelizes com os formatos que elas estão inseridas. E aí elas só pensam em sair de um contexto para mudar para outro. Tipo, eu não quero mais estar nesse lugar, então eu vou tentar outro lugar. E aí o outro lugar, ele continua na mesma lógica, né? Então a gente só vai mudando porque a gente acha que, na verdade, o problema é com a gente, né? Então eu vou mudar de lugar porque aí então eu vou mudar a situação. Mas é uma lógica, né, que ela é desse lugar absoluto, né, que inclusive não permite que a gente seja amplo, né? Então a gente se apresentar inclusive como realizador amplo já é mostrar, tipo, a gente tem outras possibilidades de existência. Eu não preciso ser cantor ou UX, né? Eu não preciso falar sobre alimentação ou falar de comunicação. Eu posso falar dos dois, assim, e o fato de estar em rede permite que eu consiga, inclusive, não me ver sozinha, né? É sobre esse suporte que a rede também dá, né? Então, a gente tá exercitando essa nossa possibilidade, né? De poder, de ver, a gente vê isso acontecendo, a gente está tentando tangibilizar, né? E aí, quando a gente ouve um cliente que, na verdade, o nosso processo também não é de conscientizar, né? A gente entende que o nosso principal impacto é na sensibilização, né? Então a gente compartilha informação, a gente está ali, na verdade, se oferece um ambiente seguro para receber as informações. Exato. Mas a gente não vai nunca conscientizar, porque a consciência, o desenvolvimento do saber é uma experiência única de cada pessoa. Você tem o seu repertório e que a gente coloca para você vai reverberar de uma forma diferente em Jesus, que vai reverberar de uma forma diferente em Thaís, que reverbera de uma forma diferente em mim. Então aí eu me conscientizo
né? Sou eu que vou desenvolver e vou trabalhar, pelo meu nível de consciência, minha maturidade, eu vou absorver aquela informação como eu posso, né? E aí eu não posso chegar no final de uma conversa assim, então tá, provinha. Vamos ver se vocês estão com o nível de consciência que é necessário para falar sobre isso. Não tem como, sabe? Então hoje a gente vê um mercado que vem com consultorias que são muito acadêmicas, que vem uma pessoa, ou eu sou o PhD, e é maçante. Então a gente está falando também, quando a gente olha para pessoas, que a gente está, às vezes, sensibilizando pessoas com temáticas muito, muito complexas, muito delicadas, que atravessam a gente de formas que a gente nem imagina. Falar de racismo, falar de violência de gênero, falar sobre... são coisas que a gente não fala na nossa sociedade, mas que nos atravessam. Então, quando a gente tem que conversar sobre isso, é dolorido. E aí as pessoas vão bugando, porque elas vão se repensando no processo. Então, como é que eu faço isso de uma forma que não reforce mais dor, né? Como é que eu faço isso de uma forma que eu respeite o processo dessas pessoas e que eu entenda que cada um vai absorver de um jeito? Então, o afeto está também nesse trabalho de pensar os processos, de pensar o ambiente e contar as coisas, né? E o que a gente fala muito, né? Ontem eu estava numa live falando sobre essa masterclass que a gente vai fazer sobre saberes periféricos, e que o que eu coloquei muito é um convite à escuta, né? A gente está se disponibilizando a falar. Então, quem quiser e estiver disposto a ouvir, que venha, porque é só isso que a gente pode garantir nessa conversa. O restante, o resultado disso, a gente cocria. Você vindo... E aí os clientes, a gente começou a perceber isso, assim. Então, a gente trouxe o trabalho, fez o processo de sensibilização, e aí o retorno para eles, deles veio quase na mudança de processos de pensar uma campanha. Então, nossa, eu preciso repensar esse ponto. Nossa, eu percebi que eu preciso falar com essa pessoa. Nossa, a gente percebeu que o jeito que a gente fez foi tão diferente que a equipe inteira percebeu que alguma coisa mudou, né? E aí é intangível. Na verdade, a gente tem que começar, a gente começa a pensar nos nossos KPIs, né? Que são diferentes. Não é só a campanha foi um sucesso ou o projeto está rolando e está vendendo muito bem, mas como isso foi feito. Isso foi feito de uma forma humanizada, né? As pessoas saíram de lá também felizes, né? Porque senão a gente está fazendo uma reprodução dos processos de hoje, de performance, né? Desculpa, Jesus, falei. Capaz. Tenho a questão de quando que você fala sobre a gente não tem como tangibilizar, mas a gente já percebe, por exemplo, as atitudes reais das empresas, por exemplo. Depois de uma conversa a respeito de um tema específico, a empresa começou a tomar ações dentro de sua organização em outras áreas que não era daquela área que a gente começou a conversar, já começou a implementar e disseminar esse conhecimento para outros lugares de dentro da empresa. E aí a gente percebe que não é tangível numericamente agora, mas talvez daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente vê o desenvolvimento e perceber que estivemos ali na implementação, né, no processo de implementação dessa consciência de responsabilidade social que as empresas têm por conta de um processo histórico que de várias maneiras explorou vários seres humanos. Então, essas empresas que estão estruturadas em comportamentos inconscientes, elas começam a tomar atitudes que revelam um pouquinho de consciência em relação àquele tema. Então, nós não conseguimos tangibilizar agora, nesse pouco tempo que nós temos de rede afeta, mas a gente já consegue perceber um caminho de projeção, um caminho onde nós percebemos que as empresas estão, de fato, implementando e não apenas usando como ferramenta de vendas, sabe? E eu acho que é isso que é o interessante nesse sentido. Agora, nós não conseguimos,
né, tangibilizar em números, mas daqui a um ano, quando nós olharmos para dentro dessas empresas que nós estamos trabalhando, nós vamos poder entender o quanto que cresceu essa preocupação e essa atenção a respeito dos assuntos abordados. E é muito interessante ver as empresas que nós estamos trabalhando, elas já estão fazendo isso, e de vez em quando vem assim, coisas, perguntas e pedidos até fora do que a gente tinha se proposto a trabalhar nisso. Fala assim, calma, gente, um passo de cada vez. Mas é muito interessante perceber a predisposição, porque até um determinado momento em que essas pessoas dentro dessas organizações, elas se sentiam desconfortáveis, elas estavam agindo no medo, elas estavam agindo na insegurança, eles não tomavam ações, não tomavam atitudes de mudança por estar nesse local de insegurança. E aí, quando chega a Rede Afeta e começa a falar, ó, gente, a gente tá aqui, tamo junto, vamos começar, se vocês precisarem, nós estamos aqui, nós estamos aqui com esse fim, nós trabalhamos com consultoria estratégica de comunicação, mapeamento de cultura organizacional em diversidade e inclusão, projetos de implementação de políticas afirmativas e sensibilização, que é isso que a Gabi trouxe, em temáticas de comunicação e design inclusivo, com palestras customizadas, enfim. Existem várias formas que a gente tem usado para chegar nesse lugar onde as pessoas das próprias empresas possam se sentir confortáveis para poder desenvolver esses ambientes e começar a pensar de um lugar mais seguro. E eu acho que tem a ver com isso também, sabe? Nós estamos, sim, para fazer uma troca e trazer as pessoas para dentro desses processos que por muito tempo desconsiderou, mas nós também estamos para pegar essas empresas e essas pessoas que estão dentro dessas empresas e trazê-las para esse ambiente onde elas podem tomar atitudes. E essas atitudes são transformadoras e transformam tanto o indivíduo quanto o sistema, né? Quanto a empresa, os métodos daquela empresa em que ele está inserido. Então, é muito esses dois lados, assim, e eu vejo muito a Afeta como esse elo entre esses dois lados que brigaram por muito tempo e que agora precisam de alguma ponte, porque agora tem ai meu Deus, o que eu faço? As pessoas estão paralisadas, e é muito bom ver que o nosso trabalho tem impactado e em ações que estão trazendo a valorização do humano antes de pensar, meu Deus, isso vai ser dinheiro? Não, a gente está contribuindo para uma nova sociedade. E isso é muito massa. Como eu falei para você ainda agora, Roy, aqui de nós três, eu sou a pessoa apaixonada. É o mais romântico, né? O que é o mundo sem amor? Não existe, né, gente? Então a gente precisa disso. A gente tem um Jesus sonhador, né? É muito bom. Precisa disso. Como é que tá o nosso tempo, Roy? Já tá acabando, já. E aí, assim, eu queria só complementar uma coisa que eu acho muito legal dentro disso, que é, ao mesmo tempo que a gente tem olhado para as empresas, a gente também tem pensado nessa questão de como é que a gente também faz o processo de afeto com a rede, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Então, tem um olhar também de como é uma rede de profissionais independentes, então, o que a gente tem aprendido e que a gente tem também construído como nossos processos, também a gente tem organizado para trocar com as pessoas, desde coisas do tipo, tem muitos novos profissionais independentes que não sabem como organizar contrato, como pensar orçamento, como calcular a hora, né? O que tipo de ferramenta utilizar. Então, a gente também tem pensado como é que a gente dá esse suporte para a rede que participa com a gente, no sentido de, às vezes, essas questões, quando a gente está no mercado, a gente não tem acesso, né? A gente está trabalhando numa empresa, a estrutura que a empresa dá, a gente não tem a mínima noção de tudo aquilo que acontece. Então, quando a gente se torna autônomo, a gente também, às vezes, a gente vai descobrindo coisas, né? Então, a gente também tem pensado nesse processo, como é que a gente troca. E um outro ponto também dentro dessa visão de valorização dos saberes
e dessa rede dando suporte para que as pessoas se sintam integrais, se sintam valorizadas, também tem um pouco a ver com a forma como a gente também faz os grupos de fala, com a valorização da informação também. Então, se a gente usa uma informação, um dado de uma pessoa que a gente conhece e que desenvolve aquele dado, às vezes, de uma forma super orgânica online, sabe? Ele fala, bom, a gente utilizou aqui e monetizou isso em uma fala, então a gente vai pagar também para você, né? A gente paga um cachê, tem um fomento também, quase como um incentivo para aquela pessoa, para que ela também perceba que o que ela tem de conhecimento tem valor, né? Porque a gente está num contexto no qual tem muitas pessoas produzindo conteúdo online, investem um tempão estudando, um tempão em conhecimento, investem mesmo nesse lugar, e a gente tem uma visão do tipo, da acessibilidade daquela pessoa, a gente não consegue enxergar o valor daquele saber, né? Então a gente também tem buscado esse olhar também de valorizar o saber, inclusive porque a gente também quer que valorizem o nosso, né? O mercado tem uma visão também de desvalorizar, né? De também olhar para esses trabalhos e não valorizar quanto a gente está oferecendo, né? E aí quando a gente traz ainda essa proposta do afeto, então olham e falam, ah, que bonitos afetos amorosos e tal, e aí não conseguem entender o valor do nosso trabalho de uma forma mais ampla. Então a gente quer também, nesse processo de desenhar um futuro desejável, dar mais fomento para as pessoas também entenderem quanto elas têm de valor no trabalho delas, ao mesmo tempo que a gente também valoriza o nosso, porque a gente precisa começar a discutir sobre formas diferentes de valorizar e pensar em economia, né? Então tem alguns pontos que a gente traz aqui que tem a ver com a economia de regeneração, né? Então como é que a gente valoriza isso? Eu vou chamar mulheres indígenas para uma fala, eu preciso valorizar esse conhecimento. Eu vou chamar mulheres, pessoas trans para uma conversa e vou pagar daqui 30 dias. Isso não é assim. As pessoas contam com esse dinheiro, elas contam com essa questão. Então, a gente tem, inclusive, pensado em políticas diferentes para valorizar e para reconhecer esses saberes também. Porque se a gente quer ser reconhecido e por essa coisa, a gente também precisa agir dessa forma, né? Então tem esse lado. E aí, então, eu acho que só para fechar, fazendo o nosso jabazinho, fazer esse convite também, porque no dia 6 de setembro agora, nós temos uma masterclass que ela está sendo feita pelo nosso pensamento em rede, mas com outras pessoas da rede que estão vindo para compartilhar as experiências também dentro desses ambientes epicêntricos, né? E sendo pessoas que vêm de ambientes periféricos, de outras trajetórias que não são essas centrais, né? Então, é uma masterclass chamada Saberes Periféricos, que tem ela no sábado, 13h, são 3 horas de conversa. E essa masterclass faz parte na verdade, de uma experiência maior, que é um festival de saberes, um festival de diversidade, de uma outra rede, que é a Vitesse Lab, que é de experiências de aprendizagem, que juntou várias pessoas que têm falas, que estão questionando ou de alguma forma querendo agregar nesse universo de discussões sobre diversidades e pessoas que querem incluir saberes diferentes, né? Então, a gente tem também a fala do Bemoque Caiapó, que é um líder indígena falando sobre novas formas de liderança, junto com a Mayara Ribeiro, que é uma psiquiatra que fala muito sobre a loucura e trazendo esse olhar para poder falar sobre novas formas de liderança. A gente tem a Valéria Barcelos falando trazendo uma conversa e uma sensibilização sobre como as empresas precisam se repensar para receber pessoas trans no ambiente, né, de uma forma acolhedora. A gente tem a Kemla também Batista, que tem o trabalho que chama Caçando Histórias, que preparou uma masterclass com várias histórias, vários contos para falar sobre cultura cultura iorubá, para as pessoas brancas, inclusive, poderem se entender, porque a nossa cultura, né, Brasil, ela é pautada em cima dessa cultura, né? E como é que a gente sabe mais sobre os nossos ancestrais europeus do que nossos ancestrais, né, africanos e indígenas, né? Então, como é que a gente se reconecta com isso também? E tem o próprio Beto Siqueira, que é o idealizador da Vitesse, falando sobre essa visão de consumo consciente,
inclusive promovendo mais essa ideia de rede, essa nova mentalidade. Então é um grande festival de falas, né, que tem, inclusive, um pensamento de inclusão econômica. Então, é um valor acessível, mas também tem formas diferentes de incluir. Então, se 2 pessoas pagam, uma pessoa vai de graça, né? Então, se você quiser, tipo, fazer você pode também fazer um processo de... tem um outro formato também de acesso, que é se você também quiser participar trocando, né? Então, manda uma mensagem, um e-mail falando essa masterclass é tudo para mim e para mim vai me ajudar dessa forma, que também a gente quer saber, porque a gente enxerga outras formas de recurso, né? Outras formas de troca. Não é sobre olhar para alguém e falar, você não tem dinheiro, entra. Você não tem dinheiro, mas você tem muitas outras coisas que você pode acrescentar aqui. Então, como é que a gente se conhece e se aprende, né? Então, tem esse lugar. Então, um convite que a gente faz para o festival, para a nossa fala, porque a gente está nesse processo de se fortalecer em rede, né? Então, a gente precisa ocupar os espaços e também compartilhar esses lugares, essas iniciativas, além dos nossos trabalhos de consultoria. E a ideia é exatamente que a rede se fortaleça. Então, lá dentro é desenvolver para compartilhar, e como é que o dinheiro vai ser discutido, ele é discutido pelo grupo, então é tudo diferente, exige mais. Uma coisa que eu acho que tem que trazer é que a gente acaba pensando muito mais, às vezes eu imagino que muita gente desiste do processo, ou porque demanda, você tem que estar integral, você tem que estar bem, você tem que estar o tempo inteiro se repensando. Mas o que eu posso dizer hoje é que eu estou muito mais feliz. Eu realmente estou muito feliz com o encontro que a gente teve, com as oportunidades que a gente começou a receber. Bem, Roy, muito obrigada, viu, por receber a gente, para a gente poder falar, contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, nossa história, que a gente está colocando no mundo. E nossa existência, né? Eu acho que eu estou feliz de poder trabalhar dessa forma, né? Eu acho que é isso também. Eu estou feliz com a Thaís, de poder trocar com ela, feliz com Jesus, porque a gente está feliz, assim, e eu não sentia tão feliz assim antigamente, sabe? Eu ficava me questionando o tempo inteiro, tantas vezes, que eu falava, eu não sei se eu tô feliz nesses lugares. Então, agora eu tô feliz, sabe? E vamos ver até quando a gente consegue. Estamos aí regando essa plantinha para ela crescer, né? Como que ela vai ser, não sabemos. Mas obrigada, Roy. Obrigada a todas as pessoas que dispuseram a ouvir. Obrigada, Jesus. Obrigada, Thaís, né? Porque né, a gente só tá aqui por causa da gente, né? Então, obrigada. Eu tava falando, a Thaís quase não fala, mas quando fala é cada agulhinha assim nos lugares certos. Obrigado, e desculpa, Roy, também. A gente só falou e a gente não perguntou para você, né? Sim, e eu queria, a gente tá muito animado. Ouvir no final, eu queria pelo menos que no final você me dissesse, sei lá, o que é afeto para você agora? Como é que você vê o afeto depois dessa conversa toda? A gente devia ter perguntado antes para perguntar depois, mas a gente pergunta agora. A gente deixa essa pergunta também para ouvir você. E me botou na fogueira agora, né, Gabriela? A gente não tinha combinado isso daí, mas não tem problema, né? Vamos lá, depois de uma conversa dessa é difícil sair sem ter sem ter aprendido e sem ter uma opinião mesmo, né? E sobre o que é afeto. Gente, para mim, afeto é amor. Afeto é tratar bem o outro, afeto é enxergar o outro. É muito difícil a gente falar de empatia, né? É muito fácil falar de empatia, é muito difícil ter empatia, né? Porque se colocar no lugar de outra pessoa é sempre um trabalho de sair da zona que eu tô acostumado, do lugar que eu tô acostumado, né? De toda a minha, que me conhece sabe, né? De toda a minha, de eu ser branco, de eu ser homem, de eu ser hétero, né? Então é muito difícil sair desse lugar. E esse tipo de conversa é uma provocação e é um aprendizado gigante. Um aprendizado gigante para olhar o que tem ao redor, né? Para a gente olhar, para a gente incluir, para a gente trazer isso para dentro da nossa realidade. Eu adoro ser professor, eu adoro o que eu faço, porque eu tenho contato com vários estudantes de vários locais do Brasil, com várias realidades diferentes. E isso sempre faz eu aprender com essa galera, aprender com a galera de 17, 18 anos, que está chegando. Já dei aula de gente que entrou com 15 anos no primeiro ano da universidade e fiquei assustado, que 15 anos eu tava comendo meleca ainda, né? Porque eu não fazia nada direito, né? Mas
Todo mundo comendo areia. Mas é muito importante aprender com todo mundo. A minha geração é uma geração diferente que de outras pessoas, né, que estão mais novos, que são mais velhos, e a gente também tem que aprender com o mais novo, aprender com o mais velho. E aí o afeto ajuda, né? O afeto pode ser esse elo de ligação, de aprendizado, né? Do mais novo, do mais velho, do mais com a etnia dele, local de origem. Então eu fico muito, muito feliz. Assim, eu acho que a gente vai ter mais uns 3, 4 episódios aí com vocês. Vamos chamar mais vezes, porque tem assunto ainda pra gente conversar. Tem bastante assunto pra gente conversar ainda, né, gente? Fazer uma série. Assunto é com a gente. Fazer uma série, afeta, né? A gente fica aí, já entra no podcast ou não, mas a nossa diversão é trocar artigos e estudo. Coisa A gente fica, boa. gente, olha o artigo novo que eu tô lendo, olha o livro novo. E é esse mundo mesmo que a nossa cabeça fervilhando em várias zonas de conhecimento. E aí quando chega um espaço como esse, a gente só tem a agradecer por ter oportunidade de colocar para fora um pouquinho de tudo isso e de tudo que a gente está vivendo. Muito obrigado, Roy. Obrigado pelo convite. Você já está aí na minha vida como parte dela, né? Já compartilhamos muitos momentos, então é sempre gostoso a gente se encontrar e conversar de novo. Botar o assunto em dia, né? A gente bota o assunto em dia. Ah, pode deixar. Mandaria um beijo, tenho certeza que ela vai mandar um beijo de volta. E esse espaço também é importante, né, Lucas, pra gente colocar o assunto em dia também, né? Colocar a fofoca em dia, o que tá fazendo, né? O que não tá fazendo, coisa boa. Gente, eu queria agradecer assim, demais as palavras de vocês, né? É sempre o momento de gravação, o momento da conversa dos podcasts é sempre um momento que eu aprendo demais com a vida dos outros, né? Então é muito legal aprender pelos outros também, né? A gente tem lá a aula para aprender, a gente tem os livros para aprender e a gente tem a vida também para ensinar bastante a gente. Então eu fico muito, muito feliz aí com a contribuição de vocês e com certeza eu vou chamar vocês de novo aí, que tem bastante assunto para a gente discutir ainda. Obrigada, Roy. Foi Obrigada, ótimo. Roy. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Isso aí. Bom final de semana. Bom descanso. Isso aí. Galera, muito obrigado mesmo, hein? Obrigada. E até o próximo episódio, galera. Valeu!